Começa agora o Comprar ou Vender nessa segunda-feira, dia 25 de abril. Tem aqui ao meu lado o analista técnico Rafael Figueiredo, da Clear Corretora, e o analista independente dos Fundamentos, Pedro Gaudi. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, e a gente vai dividir o programa hoje em dois blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o movimento do mercado essa semana, da bolsa, dólar. E no segundo bloco aí a gente vai focar mesmo na análise fundamentalista com o Pedro Gaudi. A gente vai passar um pouco pelas empresas que estão divulgando o resultado dessa semana. Essa semana começou mesmo, né, a temporada, teve alguns resultados semana passada, mas essa semana que deu um gás mesmo nos balanços. A gente vai passar um pouco pelos Minas e varejistas que vão reportar resultado ainda. Bom, vamos começar o bloco. Eu queria começar aqui com o Figueiredo. Você teve no Visão Técnica na sexta-feira. Figueiredo está fazendo uma maratona aqui no Infomoney. Maratona Rafi. E no Visão Técnica de sexta você já apontava para esse movimento de correção da Bolsa e o movimento de queda do dólar, né, como a gente está vendo hoje. E até a pergunta que a gente lançou na nossa chamada na home, né? Bolsa e dólar caindo, é um movimento que normalmente eles são correlacionados inversamente, e agora a gente está vendo um movimento, os dois mostrando um movimento negativo. Exatamente. O que explica isso? Bom, acho que primeiro eu vou tentar fazer a explicação pelo lado do Ibovespa, depois ir para o lado do dólar. Eu acho que desde a semana passada, como a gente estava aqui no Visão Técnica, no domingo com o Rafi também, a gente pôde perceber claramente pelo lado técnico que a amplitude dos movimentos diminuiu bastante, junto com o volume, junto com a própria volatilidade, quer dizer, o próprio mercado dando sinais de cansaço, o próprio mercado dando sinais de certa calmaria, o que não mostra, não é um resultado de que o cenário mudou completamente. Eu acho que é simplesmente uma pausa para um momento de rally que a gente vem observando já há bastante tempo. Como já há bastante tempo eu já tinha colocado o alvo nos 53.700 pontos, em função da própria amplitude, comparando a amplitude deste rally eleitoral com o rally do impeachment com o rally eleitoral, percebe-se que claramente na hora de você abrir uma nova posição hoje de compra em cima desse rally, você vê que você tem um objetivo muito curto para um risco muito longo. Então a relação de risco-retorno para o mercado ficou um pouco mais delicada. Então se você vê que o volume diminuiu, você vê que o mercado, a volatilidade assentou um pouco mais, quer dizer, é esperado, portanto, que o mercado tende a começar a realizar. Então a visão continua sendo essa. Acho que a gente começou a segunda-feira um pouco também apontado, influenciado, melhor dizendo, com o mercado lá fora também, que também realiza. Eu acho que é uma semana bastante decisiva do ponto de vista de movimentos mais longos para as bolsas no mundo, porque tem Fed para ser decidido na próxima quarta-feira, tem balanços não só local, mas tem internacional também, por exemplo, balanço da Apple, entre outras empresas gigantes, que também vão conduzir um pouco de fluxo para o mercado como um todo. Então, assim, eu acho que é uma realização que ela, nesse momento, na minha opinião, ela é bem-vinda. Ela vem no sentido de você fazer uma manutenção da tendência que a gente está observando. E aí, para concluir o pensamento, se você colocar o Brasil contra todos os emergentes, tem divergência de topo, a força relativa, que nada mais é que uma razão, um ratio, que é o Ibovespa contra os emergentes, você vê que essa razão ela já está divergindo nos topos. A relação do Ibovespa em dólar também começa a divergir nos topos. Ou seja, sinais de correção, sinais de que o mercado tende a trazer um pouco mais de retornos aí melhores à medida que for caindo. Ou seja, por quê? Porque a gente vai ter uma nova possibilidade de retomar as compras, com um stop, um risco menor e um ganho um pouco maior à medida que o mercado mudar de cenário. Ou seja, não é que acabou a euforia e agora o mercado vai reverter. Exatamente. E passar. É uma correção natural. Exatamente. E coisa que a gente não tem observado, desde quando iniciou o rally do impeachment, e eu também acredito que não deve durar muito tempo essa correção, até por conta da personalidade do preço desse ano, né? Desde fevereiro até agora, ele corrige 1 ou 2 pregões, é um movimento de vol bem menor para depois ele disparar. Então, a princípio, a cara do mercado é toda essa. E aí, a relação com o dólar, ela tem um pouco também com o doméstico, mas também mais até por conta do mercado lá fora.
há uma política de incentivo geral por parte do Banco Central Europeu, por parte do Banco Central Japonês. Quer dizer, tem uma enxurrada de dinheiro entrando, sendo colocado em todos os mercados. Isso tende a fazer com que o dólar fique um pouco mais fraco. Inclusive, o dólar índice, que é computado pela Bloomberg, está ladeira abaixo. Assim, sofre um ou outro repique, mas segue ladeira abaixo. E o movimento dos países ligados à commodity, que é o caso do mercado brasileiro, tem tido grande influência. Inclusive, eu estou fazendo um estudo hoje para o Valor Econômico que pediu para fazer a relação e a correlação do petróleo com o índice Bovespa. E eu um estudo prévio aqui, já de antemão, estou vendo que a correlação aumentou. Ela era menor no final do ano passado, ela aumentou um pouco. Então, tem um pouco do rally do impeachment, tem um pouco da expectativa de mudança política econômica, mas também tem um pouco do movimento internacional. E petróleo para cima, minério de ferro para cima, commodity geral para cima, também faz com que o dólar fique um pouco mais fraco. Eu peguei o volume de swaps e coloquei isso num gráfico. E pude perceber também, tecnicamente, que ele já está em regiões ali que já está na hora do Banco Central diminuir um pouco a mão. É claro que é uma autarquia, ele faz o que ele quiser e bem entender. Mas pelo fluxo, também já está na hora dele diminuir um pouco a mão. Então, por essas duas razões que eu percebi que o dólar também pode continuar mais fraco, ou seja, ter uma certa valorização do real em função desses movimentos mais internacional do que doméstico, e também pela percepção de risco no país, que está um pouco menor. O risco do país está caindo, isso também tem uma correlação forte com o câmbio, e aí faz com que o dólar caia. Então, por incrível que pareça, o call da semana foi bolsa para corrigir, e o dólar também, nesse sentido de queda. Eu continuo vendo ali na casa dos 3,30, pelo menos, para um primeiro movimento, quem sabe 3,20. Então é um movimento ali de a gente observar um pouco, na ausência de um noticiário doméstico mais forte, de impeachment, aquela coisa toda, o mercado lá fora, principalmente do lado das commodities. E por isso que tem esses dois movimentos vindo juntos na mesma direção. E você mencionou a questão dos leilões de swap reverso, que o Banco Central vinha fazendo semana passada. Hoje ele não anunciou nenhum. Isso. Mas é o que também sustentou o dólar nessa casa de 3,50, 3,55, né? Porque exatamente, se ele parar, provavelmente... Isso é importante colocar, porque lá em cima, no 4,10, 4,15, ele fez os swaps. Se encheu de venda de dólar no mercado com promessa de compra futuro. Nesse momento, ele está zerando parte daquela posição. E aí, por isso que quando eu coloquei todos esses movimentos num gráfico, eu pude perceber que ele chegou numa região de sustentação, como se fosse um gráfico qualquer, de uma Petrobras da vida, na região de suporte, onde a força nesse giro de operação, ou seja, na hora dele comprar os dólares, é um pouco menor. E o objetivo do Banco Central, de uma maneira geral, não é segurar o câmbio. Esse é um movimento indireto. Ele está querendo segurar a vol, ele está querendo deixar um ambiente de melhor negócio, principalmente para os dealers, para os heads de mercado. Então, ao meu ver, ele já está diminuindo um pouco a mão nesses swaps, e eu acho que hoje ele já não interviu, já é um bom sinal, a partir da minha análise que eu fiz ontem, que é um sinal que já serviu para muita gente a proteção, a compra do dólar, e aí na ausência do Banco Central fazendo a compra dele, quem está a fim de vender já começa a vender de novo. Quer dizer, ele segura o câmbio porque as pessoas param de vender, não porque ele está comprando. E aí, a partir do momento que ele deixa de intervir, pelo menos hoje já tem um sinal de que ele não vai intervir, eu não acredito que vai intervir até o final do dia. E quer dizer, se ele para de intervir, a força na venda continua. Então eu acho que o câmbio deve continuar, o real deve continuar se valorizando, pelo menos ainda essa semana, em função do movimento lá fora. Oi, sua visão, Gaudi, o Rafael comentou, da semana também importante que tem Federal Reserve, tem o Copom aqui no Brasil também. Isso. Então é uma semana bem cheia de eventos, né? Tem bastante evento, você tem PIB saindo em diferentes países, você tem o Fed que começa a reunião amanhã. Isso tudo cria, apesar da gente não acreditar que vai ter aumento de taxa de juros lá, a expectativa é muito pequena, isso também acaba comprometendo, influenciando no dólar. E é uma semana onde a gente tem a questão do impeachment continua, né? O que a gente tem lá é a gente olhando o Temer querendo montar uma equipe, qualquer notícia que vier pode interferir no mercado, né? Serra, Meirelles, né? Essa divisão aqui que pode surgir a qualquer momento. E resultado, muito resultado. E lógico, o resultado tem efeito pontual, né? sobre o desempenho do papel. Então tem muito, depois a gente vai falar, são vários resultados, inclusive empresas grandes da Vale, as empresas de celulose,
que tem relação direta, sempre que o dólar cede, esses papéis eles acabam devolvendo um pouco, isso é normal, apesar de resultados virem provavelmente muito bons, né? Por conta de manutenção de preço de celulose no patamar aceitável. Então assim, eu compartilho totalmente com o Rafael. Acho que é uma semana de ajuste, e o dólar vai continuar nesse nível, né, perdendo força, porque não tem nada novo que faça. Já foi o rally do dólar, lá atrás, quando você tinha a expectativa do impeachment, agora está ajustando, como a própria Bolsa deve continuar ajustando. E agenda forte lá fora e muito resultado aqui e lá fora. Então, a tendência da Bolsa é continuar, na minha concepção, como o Rafael falou, ficar meio pesada. Realização. Né? Realização, e o dólar vai ficar aí nesse patamar sem força, né? Até que novos fatores direcionem o mercado. Bom, agora eu queria fazer uma pausa. Eu aproveito aqui para me despedir de você, Rafael, e no próximo bloco aí só fica eu e o Gaudi para a gente fazer as análises das empresas, né? Certo. Muito obrigada pela sua presença. Prazer. E, bom, para quem está assistindo ao vivo, a gente vai fazer uma pausa de uns 30 segundos. Para quem está acompanhando a gravação, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com a análise das empresas que vão divulgar resultado. Até mais.